Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo à nossa aula de arte. Eu sou a professora Sueli, comigo eu tenho a Jéssica, tudo bem? E hoje, nosso tema, nós vamos falar sobre as formas tridimensionais, só que de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos falar sobre o corpo como suporte da arte. Vamos lá, então? O objetivo, então, dessa aula é entender o corpo como suporte e materialidade expressiva para as diversas linguagens da arte. Nós sabemos que a arte, ela tem várias linguagens, né? Nós temos música, dança, artes visuais, né? Teatro, né? Você sabe o que é um tridimensional? Sabe qual é a importância do nosso corpo na criação artística? Você já parou para pensar, desculpa, que o nosso corpo ele participa de toda a criação artística? Pois é. Os tridimensionais, então, respondendo aquela questão, né, são obras trabalhadas sobre suportes com profundidade física, ou seja, são aquelas que possuem 3 dimensões. E quais são essas 3 dimensões? Altura, largura, profundidade. O corpo e o espaço são tridimensionais. O corpo tem presença direta na arte. Ele é suporte e materialidade expressiva. Mas como assim? Vamos tentar entender melhor essa questão? É comum, quando a gente pensa, né, em formas tridimensionais, a gente pensar apenas na escultura. Mas não é só a escultura que trabalha com o tridimensional. Se você prestar atenção, o nosso corpo ele é tridimensional e ele se desloca por espaços que também são tridimensionais. Por exemplo, agora você pode estar assistindo essa aula sentado aí no sofá, na sala, né? A sala é tridimensional, o sofá é tridimensional, né? E o nosso corpo também. E ele participa ativamente na construção artística. Bom, agora nós vamos ao nosso primeiro quiz. Vamos lá? Vamos ver como você está aí com os seus conhecimentos. O que são obras tridimensionais? Você acha que é letra A? São obras que possuem apenas altura e largura. Letra B. São obras trabalhadas sobre suportes com profundidade física, ou seja, aquelas que possuem 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Ou você acha que é a letra C? São as que possuem 2 dimensões. O que você acha? Eu já volto com a resposta.
E aí, será que você respondeu corretamente? Vamos conferir? O que são obras tridimensionais? Resposta correta, letra B. São obras trabalhadas sobre suportes com profundidade física, ou seja, aquelas que possuem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Será que você acertou? Vamos então começar a pensar na participação do corpo na realização, na expressão artística. Vamos lá. De algum modo, o nosso corpo sempre está presente em qualquer fazer artístico, nas linguagens e técnicas mais diferentes. Afinal, as sensibilidades, ou seja, nossos sentidos, eles se dão por meio do nosso corpo em relação ao mundo. Isso é importante tanto para o artista que produz arte, quanto para o público que a experiencia. Então, o que quer dizer isso? Que o corpo ele está presente na criação artística, o tempo todo. Seja música, como eu já falei, artes visuais, teatro, dança, seja o que for. O corpo está ali sempre presente em todo o processo. Vamos pensar no teatro. Você já foi ao teatro alguma vez? Ou você já participou de uma peça teatral? No teatro, o corpo se expressa através da ação cênica e da fala. Atores e atrizes utilizam o corpo explorando gestos e movimentos. Você já foi a uma peça teatral? Já prestou atenção nessas atividades, fala, expressão artística? Qual o tipo de obra teatral que você mais gosta? Você gosta mais de drama, mais de comédia, Dança, você gosta de dançar? Você costuma dançar? Você gosta de movimentos livres ou você gosta mais de coreografia? Pois saiba que o corpo é o elemento principal na dança, Ele se expressa a partir do movimento de forma livre ou coreografada, como eu já falei, Música. E aí? Música. Você gosta de música? Qual o seu cantor preferido? Qual a sua banda preferida? Na música, o corpo pode ser a fonte sonora, no canto, na música corporal, ou ele pode ser utilizado para manusear um instrumento, ou seja, para tocar esse instrumento. Então, como eu perguntei, você tem um cantor preferido? Você tem uma banda preferida? Ou uma orquestra que você gosta? Você já foi a algum concerto musical? Você já prestou atenção como que se comportam esses músicos? E como eu falei ali, na música, o seu corpo ele participa ativamente também. Você pode ser o cantor, você pode ser a fonte sonora, canto, ou você pode utilizar o seu corpo também como um instrumento musical, como a fonte sonora. Você conhece o grupo Barbatuques? É um grupo brasileiro que trabalha com música corporal. Então, eles trabalham com percussão corporal, fazem música, fazem sons, utilizando o seu próprio corpo. Eles não utilizam mais material nenhum, apenas o corpo. Veja que interessante, Artes visuais. Ai, professora, mas nas artes visuais o corpo não participa muito, não é mesmo? Será? Você acha isso? Vamos pensar um pouquinho? Nas artes visuais, o corpo pode ser a extensão entre o objeto artístico e a obra. Ou seja, o corpo ele pode interagir com o bidimensional, pois seus gestos caracterizam as pinceladas e os traços. Não sei se você observou, tem uma imagem ali de um artista plástico, um pintor, Jackson Pollock. Ele está caminhando sobre a sua obra. Então, ele coloca a tela,
o espaço bidimensional ali, que tem só altura e largura, e ali ele vai caminhando, jogando as tintas, né? E vai formando. Ali ele forma cores, né? Ele tem formas, ele tem ritmos, e vai tendo aquele produto final, que é a sua obra. Bom, agora nosso segundo quiz. Vamos lá? Vamos ver se você prestou atenção no que a prof falou agora? Sobre a utilização do corpo no fazer artístico, é correto afirmar que, letra A, no teatro, o corpo não explora gestos e movimentos. Será que nós falamos isso? Letra B, na música, o corpo pode ser a fonte sonora ou ele pode ser usado para manusear instrumentos sonoros, né? Criando assim a música. Você acha que é a letra B? Ou letra C, na criação das artes visuais, nós não precisamos da utilização do corpo. Qual é a correta? A, B ou C? E aí, o que você acha? Eu já volto com a resposta. E aí, será que você acertou essa questão? Vamos conferir? Sobre a utilização do corpo no fazer artístico, é correto afirmar que, letra B, na música, o corpo pode ser a fonte sonora ou pode ser usado para manusear instrumentos sonoros, né? Lembra-se que eu falei que você pode servir como instrumento musical, como é o caso do cantor, né? Ou quem faz música corporal,
Ou você pode ser um músico instrumentista, pode tocar piano, violino, né? Qual instrumento você gostaria de aprender a tocar? Já pensou nisso? Bom, pensando no nosso corpo, né, como suporte na arte, nós temos a body art. Já ouviu falar em body art? A body art, em português, quer dizer arte do corpo. Você alguma vez já sentiu vontade de colocar um piercing, de fazer uma tatuagem ou simplesmente fazer uma maquiagem no seu rosto? Sabia que esse desejo, ele é bem antigo, ele não é moderno, não é de agora que as pessoas se maquiam, né, fazem tatuagens. Não, nossos ancestrais já faziam isso. No Egito Antigo era comum. Aqui nas Américas, né, os maias, os nossos indígenas, né, tinham padrões corporais de desenhos para diferenciar as tribos. E esses desenhos também eles eram feitos para se embelezar, né? Mas o nome body art, você sabe quando que ele surgiu? Quando ele foi usado pela primeira vez? Então, foi um estilo artístico que começou por volta de 1960, lá nos Estados Unidos e também na Europa. E o corpo, ele é o principal suporte para esse tipo de expressão artística. Então, você viu que esse termo body art, ele só começou a ser usado mesmo em 1960, né? Se você olhar nessa figura que eu trouxe, nessa imagem, o que você vê primeiro? Você vê uma caveira? Foi isso que você viu primeiro? Olhe com mais atenção. O que você vê agora? Eu vejo várias pessoas dando essa forma de caveira a essa figura. Então, isso é body art, né? Você tem o corpo como principal suporte para esse tipo de arte. E a body art não é só a pintura corporal, né? Você tem mutilações, suspensões, né? Já viu alguma cena dessa, alguma imagem desse tipo, né? E ela acaba questionando, né? Trazendo esses questionamentos para nós, né? De o corpo sendo utilizado ali, trazendo essas sensações, esses questionamentos importantes. Bom, vamos então ao nosso terceiro quiz. Vamos ver se você prestou atenção. O que é body art? Letra A. É um estilo artístico que prioriza a pintura em tela. Letra B. É um estilo musical dos anos de 1960. Letra C. São manifestações das artes visuais que têm o corpo como principal suporte para a expressão artística. E aí, letra A, B ou C, o que você acha?
E aí, será que você acertou essa questão? Estava muito fácil, não estava? Vamos ver a resposta? O que é a body art? Resposta correta, letra C, manifestação das artes visuais que tem o corpo como principal suporte para a expressão artística. Com certeza você acertou, né? Então, nós temos ali as referências utilizadas para esta aula e retomando o que nós vimos hoje. Nessa aula, nós vimos que o corpo é tridimensional. Ele serve como suporte e materialidade expressiva para as diversas linguagens da arte. Sendo assim, o corpo participa de todo o processo na criação artística. Bom, a partir de hoje, então, você já terá esse entendimento que o nosso corpo ele é um elemento importante em todos os processos da criação artística, não é mesmo? Não é só no teatro ou só na dança, mas a música, a pintura, o desenho, a escultura, todas as linguagens artísticas, o circo, né? Acho que você deve gostar, já deve ter assistido também, as óperas. Todas as linguagens artísticas utilizam o corpo, né, como materialidade expressiva e como suporte na arte. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima.